gente não vai ter mais sossego nesse arco. E o capítulo já começa com os nossos meninos Kon e Mitsuba inconscientes. O Kon tenta se lembrar o que eles estavam meio que fazendo. E pelo que ele se lembrava, eles estavam tentando meio que entregar algo pro professor quando se cruzaram com a Casa Vermelha. E o Kon sente que já foi essa Casa Vermelha antes. Ele diz que depois dele visitar meio que num túmulo de alguém antes, eles foram pra casa do Mitsuba com a Senpai, que é a Yashiro, pegaram a foto da Casa Vermelha. E meio que o Kon percebe que viu suas memórias misturadas, meio que com a Senpai, a Yashiro, e o túmulo que provavelmente é do Mitsuba. E ele acha que meio que não são memórias, são meio que um sonho. E nisso temos reflexos meio que dos antigos Kon e Mitsuba meio que andando. Bom, o Kon já acorda e tá lá o Mitsuba. Ele pergunta se ele tá bem, ele fala que sim, e se pergunta onde estão. Ambos meio que não se lembram de como é que vieram parar aqui, mas meio que o Mitsuba chuta, que ele lembra que meio que alguém meio que abriu a porta e tinha uma pessoa lá. Mas meio que quando essa porta foi aberta, eles foram parar aí. Nisso, o Mitsuba pergunta se ele se lembra de quem meio que perguntou pra eles entregarem meio que esse negócio. Já que pessoal normal, como meio que eles meio que pediram ao aluno entregarem isso. E de quem essa casa pertence, meio que o Kon é que fica sem palavras. Então Mitsuba decide dar uma olhada no que tem nesse envelope. Só que esse envelope não tem nada. De repente as luzes meio que se apagam e ambos acabam se deparando com fantasmas meio que na janela, se perguntando quem estão aí. Bom, o Mitsuba se assusta e o Kon tenta meio que protegê-lo. E os fantasmas falam para ambos caírem fora meio que dessa casa. Bom, ambos meio que vão meio que saindo correndo e tentam ir pra porta da frente, só que ela não se abre. O Kon tenta usar seu tridente, mas mesmo assim não se abre. E ele sente que é como se ele estivesse batendo numa parede. E nisso ele fala como eles vão sair daqui como da última vez. E meio que o Mitsuba fica confuso. Como assim na última vez? É então que ele pergunta se o Kon já esteve nessa casa antes. Bom, ele fala que ele teve um sonho esquisito. E o Mitsuba, então nós estamos tendo sonhos esquisitos. Ele pergunta se ele quer falar sobre isso. Bom, o Kon é que claro que rejeita. E aí então que meio que o Mitsuba pergunta se ele não quer falar sobre isso é porque no sonho dele ele estava morto. E tanto o Minamoto quanto o Mitsuba meio que se olham meio que assustados e surpresos com isso. E você vê meio que o inconsciente do Kon tá meio que em conflito, pois uma parte tenta dizer que foi tudo um sonho e que poderia rir meio que disso, mas tem uma voz na sua cabeça e que não deixa ele em paz, que é o antigo Kon da outra linha do tempo, dizendo: lembra, você tem que lembrar. E é nisso que temos uma sequência dos flashbacks, onde temos a relação do Kon com o Mitsuba. A primeira vez que o Kon e o Mitsuba tiveram uma conversa, meio que foi no segundo ano. De primeiro, o Mitsuba já o detestou, mas algo meio que desse solitário o cativou. Então ficou perto meio que pra ficar grudado. Eventualmente eles vão começando a conversar, o Kon até ajuda meio que ele a acabar meio que com os fantasminhas, que às vezes vão trabalhar e meio que eles vão para meio que fotografar meio que coisa. E antes de que eles soubessem, se tornassem amigos. E nisso temos a visão do Kon do outro sonho. Dos sonhos, entre aspas. Que meio que o Kon não conseguiu conversar com o Mitsuba porque ia pra casa mais cedo e que tava muito ocupado com as tarefas de casa e com a sua irmã. E nisso ambos não conseguiram se tornarem amigos. E eles só conseguiram meio que ter essa interação quando o Mitsuba já era um fantasminha. Nisso, o nosso Mitsuba de agora meio que fala sobre o sonho que ele era um sobrenatural. Que pra ele meio que não fazia sentido meio que essas memórias. Mas por algum motivo ele sabe que essas memórias são verdadeiras. E fala que são memórias até bem terríveis. Mesmo assim, aquele que se tornou morto e virou sobrenatural, meio que fala: você não pode ficar desse jeito. Você tem que lembrar. Foi isso meio que aconteceu. E meio que o Kon tenta refletir. E temos o Kon atual, nosso Kon da linha do tempo original, falando: lembre-se. E o Kon tava meio que em espanto em relação a isso, porque ele acha que se ele se lembrar de tudo, a pessoa dele vai desaparecer. E, gente, essa cena deles conversando sobre os seus erros, que mal sabe eles são outras versões das suas linhas temporais, é um negócio muito bacana. Pois dá pra ver que os antigos Zeus meio que das outras linhas do tempo meio que estão tentando ajudar meio que ambos meio que pra sobreviverem. E também essa cena mostra que
O Ko Minamoto é um dos personagens que mais sofreu em Hanako-kun. Porque o quanto o menino sofreu por conta de muito trauma, mas mesmo assim agiu positivo, vocês não estão ligados. E meio que esse Ko que atuou, que você tá vendo, vai meio que sofrer as consequências meio que dessas memórias. Bom, Mitsuba consegue tirar a mini crise existencial que o Kon tá sofrendo, meio que tirando uma fotinho dele, porque ele tava fazendo uma cara engraçada. Bom, ele encerra essa discussão e vão tentar fingir que isso não aconteceu, só pra mancar meio que o estado mental do Kon. E nisso ele pensa meio que das coisas diferentes que eles fizeram, como meio que pegaram alguns brinquedos, faltando na escola, ou nos fundos meio que no metrô junto. Se eles fizeram essas coisas, meio que vão se esquecer. Mas o Kon meio que pergunta, se mesmo assim eles meio que ainda não esquecerem, meio que o Mitsuba fala, talvez se lembrar seja uma boa ideia. Mitsuba mais uma vez sendo um carinha mais fofo. Bom, o Ko pelo menos já recupera um pouquinho da sua confiança e tenta meio que achar uma maneira de sair da casa. Isso, uma porta preta se abre e o Minamoto se assusta. E nisso ele é pego por uma coisa, mas meio que ele salva o Mitsuba. Bom, o Mitsuba meio que fica confuso, mas mesmo assim ele tem que meio que salvar. Mas aí ele reencontra as vozinhas que falam, foge, corre, saia daqui. Meio que, claro, o Mitsuba fica parado de medo, porque, né, são fantasmas. E meio que eles vão continuando dizendo isso, até que alguém fala, fiquem quietos, estão assustando ele. E era meio que o Amane adulto. E aí fala, você deveria ficar feliz. Agora temos 2 novos amigos para nos juntar. E nisso o Mitsuba é capturado e o capítulo se encerra desse jeito. Eu quero agora! Oxe do céu, o que tá acontecendo? E esse final de capítulo confirma 2 coisas. A primeira é que os fantasminhas que meio que estão assustando meio que o Kon e o Mitsuba, na verdade estão tentando ajudá-los meio que para fugirem meio que do Amane e do Tsukasa. E a segunda é que até mesmo o Amane adulto não conseguiu fugir da peste que é o Tsukasa. E isso já levanta uma hipótese que talvez essa entidade aí, talvez ela tenha feito algo de ruim com o passado e a Mirai. Isso é uma grande possibilidade. Bom, eu gostei muito do capítulo, principalmente esse conflito do Kon e Mitsuba atual com os da linha do tempo original. E eu tô pensando, aonde está meio que a Yashiro, o Teru e o Akane pra salvar a pele desses dois? Por que agora essas coisas estão ferradas agora? Esse foi o capítulo 118 de Hanako-kun. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Mano Tobias e fui!